Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, membros da galeria, colegas da imprensa, internautas, telespectadores da TV Assembleia. Presidente, eu queria inicialmente registrar, nós tivemos na semana passada basicamente ausente aqui no plenário da Assembleia, e participamos de dois momentos importantes fora do Maranhão. Passamos ali uns dias na cidade de Recife, em Pernambuco, conhecendo de perto o modelo de gestão do governo Eduardo Campos, o governador do PSB, o companheiro Marcelo, o companheiro Bira e demais companheiros de oposição, e que, na verdade, para mim, foi a demonstração real de um modelo diferenciado de fazer política hoje no Brasil. Ele, na verdade, que prioriza a presença de técnicos na sua administração e, dentre vários avanços que ele alcança, nós participamos do Pacto pela Vida, que reduziu em 62% o índice de violência nos últimos anos naquele Estado. E nós tivemos, por exemplo, aqui, presidente, no Estado do Maranhão, um aumento de 17% no percentual de violência no Estado. E um dos elementos fundamentais para se ter um resultado tão exitoso do ponto de vista da segurança pública é exatamente uma ação transversal que é feita pelo governo, um pacto. A ação é pactuada em reuniões permanentes e semanais, reunindo secretário de todo o sistema de segurança pública, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Civil, junto com o CRAS, com a assistência social do município, e inclusive com a participação do deputado Marcelo Tavares, do Ministério Público e também do Tribunal de Justiça, ou seja, são vários braços na tentativa de reduzir os indicadores de violência e que tem, na verdade, trazido um resultado importante para aquele Estado que já foi destaque nacional, com o índice de mortes por mês, que era muito além daquilo que é preconizado, pelo mínimo estabelecido pela ONU, que é 10 por cada 100 mil habitantes, 10 mortes por cada 100 mil habitantes. Então, os índices lá têm sido reduzidos exatamente por esse trabalho de ação conjunta que é feito por aquele Estado. E, por fim, presidente, nós participamos do Congresso Nacional do PPS em São Paulo, que reuniu, na verdade, todos os delegados, dentre eles aí a nossa presença do Maranhão e mais 6 filiados do PPS, estivemos participando do Congresso e eu queria registrar da minha felicidade de, mais uma vez, fazer parte do Diretório Nacional do partido, que é um partido que tem a ver, na verdade, com tudo aquilo que a gente prega e a gente defende, que é o Partido Popular Socialista, e lá foi homologado aí a aliança do PPS-PSB Nacional, aonde o PPS aprovou por 152 votos a 98 votos o apoio ao governador Eduardo Campos, e aí as outras teses, que era o apoio ao senador Aécio Neves e a candidatura própria defendida, dentre eles aí pela Soninha Francini, ex-vereadora de São Paulo, e, sem sombra de dúvidas, um nome destacado no país pela sua força, pela sua juventude, pela sua forma diferenciada de fazer política, mas que acabou não tendo a votação suficiente para o embate, portanto, levar o PPS ao processo de candidatura própria. O PPS, então, venceu na tese aliança PSB-PPS, o que será tratado agora por uma comissão específica que foi iniciada e que já se começa aí várias reuniões ao longo das próximas semanas e meses, visando o processo eleitoral de 2014. Então, eu queria deixar esses dois registros e, por fim, cumprimentar o deputado Bira do Pindaré, que esteve ali e presenciou, não é, de uma forma in loco, mais uma ação arbitrária, infelizmente tem sido reiteradamente acontecendo aqui no Estado, que é da Polícia Militar. O que me parece, não existe nenhuma ação de reintegração de posse, e se há, não foi comunicada à Comissão de Direitos Humanos, como determina a legislação eleitoral. Elisiane. Sim, deputado. Senhor presidente, Senhor presidente, depois gostaria de utilizar pela liderança do governo o tempo. Deputada Elisiane, eu queria aproveitar o ensejo da fala de Vossa Excelência e dizer que eu estive ontem lá. Já falei da tribuna, já fiz o registro. Eu fui pessoalmente lá, quando fui acionado por telefone, e pude constatar com os meus olhos
a violência cometida pelo governo do Maranhão em relação a esse caso. Que eu falei com o capitão Lobato, e ele me disse, ele reconheceu, não tinha oficial de justiça. Não tinha oficial de justiça. A ordem que ele tinha na mão é um mandado no interdito proibitório. E não é nem em relação às terras do Engenho, é em relação às terras de Geniparana. É outra área que é reportada naquele mandado. Mesmo assim, a polícia estava lá com tropa de choque, passando o trator por cima da plantação dos lavradores. E eu vi homens e mulheres chorando, gritando. E eu perguntei para o capitão Lobato se ele achava isso certo, correto. Ele disse que não, sabia que estava errado, mas ele estava cumprindo ordens. Ordens de quem? Ordem superior. Ordem do governo. O governo está mandando despejar o nosso povo. E isso aqui nós temos que cobrar a responsabilidade. Eu quero que o governo se pronuncie sobre isso, porque Vossa Excelência sabe que nós já levamos esse caso para todas as instâncias. Já comunicamos ao comando da polícia, ao Ministério Público, a tudo. E continua acontecendo a mesma coisa. Nós não podemos admitir uma situação como essa. Então, eu endosso as palavras de Vossa Excelência e acho importante a sua presença enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, no acompanhamento de todo esse caso, relatando os fatos e comprovando aquilo que a gente vem afirmando aqui no debate, no plenário desta Assembleia. O governo tem que se posicionar. A polícia não pode ser usada de maneira ilegal, arbitrária, para usurpar o direito da nossa população maranhense. Deputado Birê, inclusive, amanhã de manhã, nós deliberamos isso na semana passada, estivemos aqui com o Major Araújo, não é, numa reunião na Comissão de Direitos Humanos, foi pactuado, inclusive, com ele, o comunicado à Comissão de Direitos Humanos, ele não estava lá, o que me parece, né, nessa ação de domingo. Então, como Vossa Excelência colocou, existem alguns princípios legais de cumprimento de reintegração de posse. Uma ação liminar, quando é expedida pelo juiz, ela tem que ser comunicada aos órgãos de direitos humanos, ou seja, esta comissão deveria ser comunicada oficialmente, tem que haver a presença do oficial de justiça. Eu consulto Vossa Excelência. Vossa Excelência recebeu algum comunicado? Nenhum. Inclusive, ainda agora, quando cheguei ao gabinete, já mandei fazer esse levantamento, não há nenhum comunicado. Que, aliás, deputado, por que não há comunicado? Porque não há mandado de reintegração de posse. Não se pode comunicar aquilo que não existe. Então, se não há mandado de reintegração de posse, você tem um interdito proibitório, que é exatamente que é uma decisão judicial que impede que novas construções sejam feitas. Ou seja, lá tem 10 casas e as 10 casas continuam lá, com os moradores lá, ninguém está construindo nada. As pessoas estão dando continuidade à sua plantação, que é de onde elas sobrevivem, que, aliás, hoje estão sobrevivendo de ajuda humanitária dos órgãos que trabalham nessa direção. Então, realmente, isso é grave. E o que eu fico impressionado é porque não há uma ação pública do Estado em relação a essa situação. Eu acredito, inclusive, e aí era o raciocínio que eu estava levando, na verdade, vamos estar amanhã convidando o secretário Alberto Franco, para que venha esta comissão. Porque até ouvi dele. Eu já ouvi em alguns jornais, colocando, inclusive, de que nunca foi ouvido pela comissão. Então, eu acho que é interessante amanhã a gente, de uma forma extraordinária, consultar os membros da Comissão de Direitos Humanos, fazer esse convite a ele, para que ele venha na comissão para saber efetivamente, não é, qual a ação dele nesse sentido, porque há denúncias, inclusive, em relação da participação dele em relação a essa ação. Naturalmente que há uma ação da Polícia Militar, de uma forma arbitrária, e que, efetivamente, a gente não pode acatar. Então, eu queria, mais uma vez, reafirmar a posição da Comissão de Direitos Humanos, não tem sido omissa em nenhuma situação, e, naturalmente, nesse caso também não. Deputado Marcelo. Me permita uma parte. Eu ouvi atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência, eu só queria fazer uma reparação mínima. É que a responsabilidade, na minha ótica, não é da Polícia Militar. A Polícia Militar, ela cumpre ordens. Em tese, num Estado que fosse administrado dentro de uma lógica, o responsável seria o secretário de Segurança Pública do Maranhão. Mas ele não manda mais na Polícia Militar, ficou evidente. A governadora reuniu toda a Polícia Militar, parte da Polícia Civil, autoridades várias, e comunicou que, a partir daquela data, era comandante, como é, de fato, sempre o comandante maior,
da Polícia Militar, é o governador do Estado, mas ela disse naquele momento que ela respondia diretamente pela Polícia Militar e caberia ao comandante da Polícia Militar se reportar diretamente a ela através de audiência. Então, eu acho que Vossa Excelência, como presidente da comissão, deveria oficiar a governadora pelos desmandos que comandados dela têm cometido. Eu acho que não há como nós termos um meio termo. Para mim, é claro que essa é uma política de governo. Então, não adianta a gente diminuir a importância disso. É Rosiana Sarney, a comandante da Polícia Militar do Maranhão. E isso tem se repetido. É fato. Não acreditar nisso é não querer resolver o problema. Muito bem, deputado Marcelo. Deputado Magno pediu a parte ou não? Então, deputado Marcelo, Vossa Excelência faz estacionais, inclusive já colocamos isso aqui. Naturalmente que a responsabilidade maior é do governo do Estado. Nós encaminhamos à Secretaria Estadual de Segurança, não houve resposta para isso. Nós falamos, o deputado Bira falou pessoalmente com o comandante da Polícia Militar, não é? E, na verdade, não vem sendo cumprido. Ou seja, a Polícia Militar está agindo de uma forma arbitrária, não é? Em relação ao ofício para a governadora Rosiana, a comissão já mandou, inclusive, vários. E não somente nesse caso, né? Nós, inclusive, já mandamos em outros casos. Eu já cheguei a pedir, inclusive, nesta casa, encarecidamente, foi o termo que eu utilizei. Ela tem respondido, deputado? Já respondeu alguma? Não. Inclusive, deputado Marcelo, eu já cheguei a pedir e usei até o termo encarecidamente, para que a comissão viesse a ser recebida em alguns casos específicos aqui, que nós, na verdade, já tratamos. Por exemplo, o caso da pessoa com deficiência, porque não estava havendo, por exemplo, a aplicação específica da peça orçamentária em relação à questão da política da pessoa com deficiência, em relação à segurança pública e outros setores mais. Então, não... Terminou o tempo, presidente. 2 minutos. Já estou finalizando. Então, realmente, os comunicados da Comissão de Direitos Humanos têm sido feitos e o que a gente, de fato, espera é que haja uma resposta por parte do Estado. Mas amanhã estaremos fazendo essa consulta aos membros da comissão e fazendo o convite ao secretário Alberto Franco para que possa participar da reunião da Comissão de Direitos Humanos na quarta-feira, às 8 horas da manhã. Muito obrigada, presidente.